Boa noite. Boa noite. Todo mundo me escuta? Tá dando, né? Bom, sempre bom estar aqui com vocês. Voltei num mês super especial, a gente ainda tá em setembro e por isso vou trazer aqui, né, um tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma ação de promoção de saúde, né, onde a gente fala muito sobre saúde mental, conscientização, prevenção ao suicídio, que traz aí diálogos mais abertos sobre o tema de uma forma mais geral, trazendo mais consciência, mais sabedoria para esse tema que é tão importante. E apesar de tanto se falar hoje em dia, né, sobre saúde, tanto se investir literalmente, o número de casos de burnout, o número de casos de transtorno de ansiedade generalizada, o número de casos de depressão tem aumentado exponencialmente e de forma muito preocupante. Os números às vezes não são colocados, não são tão divulgados, mas eles são de fato alarmantes. E a gente precisa dar uma atenção para isso. E de novo, por mais que isso se fale. Como assim, por mais que isso se fale? Gente, o autocuidado, ele virou um mercado. Hoje em dia, o autocuidado, ele virou uma indústria, né? São vitaminas, suplementos, são ferramentas e aplicativos para monitoração do sono, métricas de atividade física, dietas, livros de autoajuda, rituais noturnos, rituais de meditação. Ixi, por aí vai. Falar, divulgar, incentivar formas de proteção de saúde e cuidado, além do mundo dos fármacos, foi ótimo. Foi um ótimo avanço. Mas, de repente, o foco mudou. E o que era para ser saúde virou capital, virou negócio, virou números e virou até competição. A coisa foi crescendo, foi ganhando e foi tomando espaço, inclusive espaço da saúde, que passou aos poucos ser uma meta, não só da indústria, que já é trilionária. A indústria do wellness passou a indústria farmacêutica, mas ela passou uma meta também para as pessoas. Na sociedade da produtividade, a vida virou uma espécie de corrida silenciosa. Não tem regra, não tem juiz, não tem placa, não tem sinalização de limite, de perigo. E aí, a linha de chegada parece que sorrateiramente vai passando para frente, cada vez mais, de forma que se torna inalcançável, mesmo quando está todo mundo correndo. No mundo virtual, todo mundo se mostra correndo atrás de alguma coisa e dando um check nessa lista que só faz aumentar. É livro do mês, é treino do dia, são minutos de meditação, vitaminas como parte do café da manhã proteico e saudável, ritual com vela ao anoitecer para relaxar. E de novo, o que tinha tudo para ser bom, o que tinha tudo para ser um potencial bom, de incentivo, acabou virando comida para ego de uma sociedade doente, alimentando comparação no lugar de inspiração, trazendo tormento e cobrança no lugar de paz. De repente, quem estava feliz já não está mais satisfeito. Quem está cansado se sente fraco, impotente. Quem está se curando se sente perdido, se sente incapaz, se sente atrasado. Dentro de centros religiosos, por vezes, a gente encontra sermões mais parecidos com bronca do que com apoio. Ideais mais parecidos com regras e cobranças do que inspirações de bem. Somos levados a acreditar que a gente pode controlar as coisas se fizermos tudo conforme o manual
ou os manuais, no caso. Controlar a nossa saúde, nossas conquistas, e aí, quando a realidade se mostra fora do nosso suposto, muito suposto, controle, todos culminam em um ponto em comum: sentimento de frustração e culpa, somados a uma fadiga generalizada depois de correr tanto atrás de tudo isso, que frequentemente leva a uma vontade de desistir. A gente sabe que a vida terrena não é fácil. Evoluir nosso espírito enquanto encarnados em um corpo físico que responde às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas vibrações e ao nosso cuidado. É uma tarefa complexa e ela exige humildade, compaixão e responsabilidade. É preciso cuidar da alma, elevar os nossos pensamentos, vigiando para nos manter conectados à energia do bem, aos seres de luz, o maior tempo possível. Afinal de contas, a gente ainda é ser humano em evolução e a gente não consegue todo o tempo. Ainda. E tudo bem. É preciso cuidar do corpo, de forma a se manter saudável enquanto encarnada, né? Procurar ter, sim, uma boa alimentação, hábitos de atividade física diária, uma boa qualidade de sono. Também é preciso cuidar da mente. A gente precisa se atentar aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. O que é que nos ocorre no nosso dia a dia, né? Buscar momentos de fato de paz e tranquilidade interior, fazendo coisas que realmente te levem a esse estado. Mas ainda assim, lembrar que nada garante nada. Que a gente não tem real controle de tudo que pode nos acontecer. A gente simplesmente não sabe exatamente tudo que pode e tudo que vai acontecer, né? E por que eu tô ressaltando tudo isso? Porque uma pessoa que ela já tá ali numa situação vulnerável, que ela já tá passando por um momento difícil, quando ela se depara com tudo isso, quando ela vê tudo isso espalhado, né, na internet, no Instagram, nas pessoas ao seu redor, ela acha que ela pode resolver tudo sozinha. Ou ainda, pior, que ela tá naquela situação porque ela não seguiu o manual. E aí a culpa é dela. Então ela merece passar por isso. Aonde, meu povo? Por quê? Quem falou isso? Socorro. As pessoas começam a ter essa sensação de incapacidade, somada a uma fadiga nessa batalha gigantesca interna, que acaba levando a esse lugar de querer desistir, na confusão e na ilusão de que essa é a única saída para acabar com esse sofrimento, que acaba sendo cíclico, né? De emoções que acabam sugando e parecem que nunca tem fim. Inclusive porque todos esses manuais, se a gente for de fato tentar, não vai ter fim nunca mesmo. E aí é infinito. Quando na realidade a situação, apesar de ser muito mais complexa, ela envolve mais fatores que só a nossa dedicação. Ela envolve também, gente, possibilidade de tratamento e cuidado, como um acompanhamento médico sério e talvez o uso de medicações. Você não é menos ninguém por causa disso. Você continua sendo um ser humano em evolução, passando por uma fase difícil. Sim, talvez você esteja recebendo ataques de espíritos menos esclarecidos, que se aproveitam desse seu momento de maior vulnerabilidade devido a você estar vibrando mais baixo. Provavelmente a sua vibração está mais baixa, porque os pensamentos ficam mais confusos, fica mais delicado. Por mais que você esteja se esforçando, porque muitas vezes você está se esforçando, mas só você sabe o quanto é difícil estar ali, naquele lugar. E isso não é sua culpa. Tá tudo bem, você está fazendo o seu melhor. E você talvez precise de algo mais para te ajudar. Isso também é
o seu corpo físico. A gente ainda é encarnado, a gente ainda é matéria. E a gente tem que lembrar que doenças como a depressão, transtorno de ansiedade generalizado, eles fazem uma mudança química no corpo do ser humano. E por vezes a gente precisa corrigir essa mudança para que isso funcione de uma forma melhor. Isso faz parte da nossa batalha, isso é um auxílio. E isso não está só sobre o seu controle de forma a você se dedicar. A espiritualidade, ela não inspira médicos, cientistas, ela inspira a favor dos humanos. Ela inspira para que a gente consiga ter mais ferramentas para o progresso, exatamente em prol de outras possibilidades, em casos de necessidade. Então, a ciência e a espiritualidade, elas têm que caminhar de mãos juntas. Precisa parar com essa coisa de que ou é uma coisa só ou é outra, de que as coisas não caminham juntas. Isso não faz sentido nenhum. A espiritualidade, né, a ciência e a espiritualidade, elas são complementares. E o progresso humano, ele depende da união entre a razão e a fé. Aí sim, a gente vai pra frente. É sobre unir forças, unir sabedorias e não dividir ou classificar. Não existe uma única só verdade, uma única só resposta, ou um único manual, um único protocolo. Não tem vencedor, não tem perdedor, não tem forte, muito menos fraco. Aqui existem apenas seres humanos em processo evolutivo, em uma experiência complexa de evolução e de vida. Portanto, não se julgue, não se compare e, acima de tudo, não desista de você, não desista da sua caminhada. Ela é o maior presente. Tem uma passagem que foi colocada que é de chama Fénelon François, o Allan Kardec usa no Livro dos Espíritos, e ele fala assim, né? Vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Quantas vezes a gente se acha tão pequeno e insignificante, né? Falar, não, mas quem sou eu? Você é esse grão de areia. Eu aqui sou um grão. Olha quantos grãos somos nós. Nós somos muito mais. E juntos a gente pode muito mais. É dessa forma que a gente precisa unir ciência, espiritualidade, humanidade e amor. Só assim a gente vai pra frente. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Você é um ser único que merece todo amor quanto possível. E a espiritualidade vai estar junto com você em todo o processo, sem te julgar, sem te condenar, muito pelo contrário. Ela está com você em todos os lugares e você precisa confiar, apesar das dificuldades. Não entregue a melhor chance de evolução que lhe foi dada, que é a vida. Que a espiritualidade toque no coração de todos aqueles que se encontram em uma situação de sofrimento, de desamparo, com amor, com acolhimento e clareie o caminho. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Já diria Chico Xavier. Então é isso, que o amor esteja com todos vocês, para que vocês nunca se esqueçam que cada grão importa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que eu retorno a essa casa bendita, né? Que essa casa é muito abençoada
E toda vez que me convidam para vir para cá, eu sinto uma alegria imensa na minha alma. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos orar, né? Que é importante a gente manter essa ligação com o alto. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, estamos aqui reunidos em Seu nome para aprendermos um pouco mais, Senhor, para aprendermos o que vem de Ti para a nossa melhoria. Que o Senhor possa estar conosco nesse aprendizado novo e que saiamos daqui, Senhor, confiantes de que não estamos sós, que não caminhamos sozinhos em nenhum momento, e nas aflições maior é o seu amor, maior é a sua proteção. Que hoje, Senhor, seja um dia de bênçãos para todos nós. Que assim seja. O tema do nosso bate-papo de hoje é: a dor é um aprendizado. É até contraditório isso, né? E é difícil a gente aceitar que no momento da dor, no momento da aflição, a gente tem que tirar um aprendizado disso. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, nos deixou palavras firmes. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem escreveu isso foi Mateus 16:24. A cruz, portanto, não é sinal de derrota, mas de caminho, de aprendizado e de libertação. A dor está presente na nossa vida. Uma criança, quando nasce, a mãe sofre. A mãe anseia aquela gestação toda, quer saber o sexo, quer preparar o enxoval, prepara a casa, né? Prepara tudo para receber aquele filho amado que retorna. Mas na hora do parto, ela sofre. E há mães que sofrem a gestação toda, mas esquece todo o sofrimento quando se depara com o rostinho do bebê. Não é assim? E ao longo do tempo, a gente vai sofrendo e evoluindo. A criança sofre para aprender a mamar, sofre para aprender a comer. A mãe sofre de deixar a criança dormir sozinha e ensinar isso. Cai muitas vezes quando está aprendendo a andar, se machuca, a mãe sofre com isso. Depois sofre quando leva o filho para a escola. Não é um sofrimento deixar o primeiro dia a criancinha ali na escola? Antigamente as mães podiam ficar com os filhos. Hoje a maioria trabalha e muitas são o sustento da casa, elas que mantêm a casa. Então tem que deixar o filho na escola. Imagina o sofrimento de deixar a criança lá. É evolutivo o sofrimento, faz parte da nossa vida. Então é a maneira pedagógica que Deus usa para nós evoluirmos. Então, olha, aqui ainda diz assim, ó: a vida nos mostra que nascer, viver e morrer fazem parte de um ciclo pedagógico. Kardec já ensinava: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, nós nascemos, voltamos para casa, pedimos e imploramos um corpo para voltar de novo. Essa é a lei da vida. Quanto maior o nosso sofrimento, maior é a nossa evolução se aceitarmos esse sofrimento. E quanto maior é o nosso sofrimento, maior é o nosso carnê de débito. Porque o nosso sofrimento nós mesmos é que trazemos pra gente. A amiga que fez a preleção, ela disse que hoje tem um mercado de bem-estar, de maneiras, de como você se tornar bem, não é? E não é sair correndo daqui e ir para a academia, não. São coisas mínimas para trazer a saúde da gente. Porque, olha, a dor surge nesse cenário como consequência natural das leis que regem a vida.
Não é punição arbitrária, mas mecanismo de reajuste. Há 3 tipos de dor: a dor física, a moral e a existencial. A dor física nos recorda da fragilidade do corpo e nos alerta para hábitos e cuidados. Então vamos lá no que Kardec diz. Nascer, morrer é evolutivo. Ir e vir é evolutivo. Se para estar aqui e evoluir precisamos de um corpo, precisamos cuidar desse corpo. Se não cuidarmos desse corpo, teremos a dor física. Se eu, por débitos anteriores, por erros cometidos em vidas passadas, ou nessa mesmo, descasos com o corpo, eu tenho um problema gástrico, e eu não cuidar da minha alimentação, eu não vou intensificar as dores do meu corpo? Imagina uma pessoa que tem todo o aparelho gástrico dela sensível. Eu posso terminar a palestra e chegar em casa e comer uma macarronada com uma maionese e um frango assado? Eu posso fazer isso à noite? Não. Eu vou estar judiando do meu corpo. Não terei uma noite boa de sono. Terei problemas de refluxo e tantas outras coisas que aparecem no nosso organismo. E quem é que causou essa dor? Foi Deus? Ou foi o meu descaso com o meu corpo? Se eu tenho um problema cardíaco, eu fui lá no médico e o médico disse assim: olha, a senhora tem um problema, uma dificuldade cardíaca. Eu não tenho que me cuidar para isso? Eu tenho que ter uma alimentação adequada, exercícios físicos adequados para aquele problema. Porque imaginemos, eu já vim uma vez aqui, fiz a palestra e ainda comentei do carro deixado na garagem. Se eu deixo um carro parado na garagem, ele não vai estragar? Quem deixa o carro fora de uso, todos os dias vai ali, liga 10, 15 minutos para funcionar o motor, para todo o carro funcionar. Se eu deixar ele parado 1 mês, 2, 1 ano, 2, eu vou precisar de um mecânico. Assim somos nós, se não tivermos atividades. Não precisamos sair daqui correndo e ir para uma academia. Existem meios de você cuidar do seu organismo sem estar lá pegando peso, malhando, fazendo um monte de coisa. Então, eu tenho que me conhecer. Como é o meu corpo? Que instrumento evolutivo que eu tenho? E eu vou cuidar bem. Já pensou a gente chegar do lado de lá e falar: mas Senhor, eu sofri tanto, eu tive um problema no joelho, meu joelho doía, mudava o tempo, o joelho me avisava. Mas e aí? Se eu tenho a constituição para pesar no máximo 70 quilos, por que é que eu vou comer excessivamente e pesar 100 quilos? Meu joelho vai suportar? Meus pés vão suportar aquele peso? Que a minha formação óssea não é para isso? Então eu tenho que me cuidar. E eu lembro que uns 3 anos atrás, eu pesava 25 quilos a mais. E eu tinha todo tipo de problema que eu estou comentando aqui. Meu joelho, eu estava na fila para colocar uma prótese no joelho. Eu tinha problema no quadril, eu tinha tantas hérnias de disco e fui num médico, um japonês pequenininho, bem magrinho. Na época eu paguei R$680 a consulta. Olha que absurdo, eu achei. Mas foi só para levar lambada desse bendito médico. Meu filho ainda saiu e ria, falava assim: a senhora pagou R$680 para apanhar de boca. O médico olhou assim para mim, mandou eu pesar 105 quilos. Ele virou e falou assim: velho é um infeliz que acha que tem que encher o bucho de arroz com feijão. Foi a primeira coisa que ele me falou. E eu fui passando mais vergonha ainda. Ele falava assim: velho tem que comer bolachinha
e chá para dormir ou um caldinho batido no liquidificador. Nada de encher a pança. E foi falando, e eu fiquei tão horrorizada com aquele médico que eu vim, não falei palavrão porque não tenho o hábito de falar. E meu filho ria no carro, de São Roque até aqui, ria. Mas aquilo me deu tanta raiva do médico que eu emagreci 25 quilos. E saí da fila de colocar a prótese no joelho. Tenho problema de coluna? Tenho, porque todo velho tem. Não é? Não tem velho que não tenha problema de coluna. Mas eu tomei vergonha na cara. Dificilmente eu janto. No começo foi terrível. Pensa dormir sem jantar? Eu nem dormia direito, mas aprendi a cuidar do corpo e perdi os quilos que eu precisava perder. Então, passei a cuidar melhor do corpo e não ter tantas dores físicas. E a dor moral? A dor moral denuncia nossos vícios e ilusões, chamando-nos à correção. Olha, se alguém falar alguma coisa pra gente, que a gente consegue engolir? Consegue não, né? A gente não consegue administrar a fala do outro e ter a tranquilidade nossa. A gente está sempre querendo que o outro ouça as coisas que são pra gente. Às vezes, quando a gente termina um bate-papo assim numa casa espírita, lá na saída, alguém diz assim: nossa, minha nora precisava ouvir isso. Nossa, minha cunhada precisava ouvir isso. Se precisasse, era ela que estava ouvindo. A gente sempre acha que é o outro que precisa mudar, e não nós. Não, mas o meu marido, ele precisa mudar. A minha esposa precisa mudar. E é a gente que tem que mudar. Quando a gente muda, automaticamente tudo à nossa volta vai mudando. E a dor moral deixa de existir. Às vezes a gente está ali cuidando da casa e com raiva, dizendo: não, eu não acredito, esse miserável deixou a toalha molhada em cima da cama de novo. Não, porque olha a bagunça que fez, olha a gaveta, olha o guarda-roupa, olha aquilo. Então, se a gente aprender a conviver com isso e ir colocando as coisas no lugar e fechando a boca, fazendo como os monges fazem, né? Ali o Templo Zulai é lindo, maravilhoso, não é? Alguém aqui já foi conhecer o Templo Zulai? Sim. Não tem empregado lá não, gente. É os monges que fazem tudo. É os monges que limpam tudo. São os monges que fazem a comida. São os monges que lavam a roupa deles. Não tem empregado, não. E eles fazem isso em silêncio, meditando. E a gente não usa isso na casa da gente. A gente faz xingando, brigando. Não é? Às vezes chega assim: ah, não, eu tô cansada, não vou fazer janta. O miserável que fique sem comer, ou ele vai pro fogão fazer. E aí, ao invés de manter a paz do lar, você tumultua o seu cantinho. E a dor existencial? A dor existencial questiona nosso propósito, empurrando-nos a buscar um sentido maior. Quem aqui já não trabalhou em algum lugar que se sentiu inútil? O que eu estou fazendo nessa empresa? O que este trabalho está agregando para mim? Eu lembro uma época que eu trabalhava no Correio e eu trabalhava na ala internacional. Deixei de dar aula e fui trabalhar no Correio. E aí, todo aquele dia, aquele fone dizia assim: Correios, telegramas fonados, bom dia ou boa tarde. Para quem vai o seu telegrama, se é em inglês, tinha que escrever em inglês, etc. E eu falava: o que eu estou fazendo aqui, sentada nesse computador? E aí, pedi a demissão e voltei a dar aula. E algumas vezes, né, quem dá aula aqui sabe, né, que algumas vezes a gente fala assim: onde eu estava com a cabeça de voltar a fazer isso? Mas tinha um propósito, tem um propósito maior.
do que mandar um telegrama de amor ou político ou qualquer outra coisa, do que você mudar um outro ser humano. Então, se nós não temos um propósito na nossa vida, a gente vai sentir essa dor existencial. Para que eu vim? Qual a finalidade da minha estadia aqui na Terra? Por que que eu estou no meio desta família que não tem nada a ver comigo? Imagina, eu sou tão diferente desse pessoal aqui, o que que eu estou fazendo nessa família? Você está exatamente onde precisa para evoluir. Se tem um irmão muito amoroso que se dá bem com você, vocês são espíritos já de outras datas. Mas se tem um monte de gente que você não gosta, é ali que você tem que aprender a gostar. É o seu cadinho evolutivo. Imagina, nós precisaríamos de prefeito se cada um soubesse administrar o seu grupinho particular? Não damos conta nem de administrar o nosso grupo, que cada vez está menor. Cada vez está menor. O meu grupo tinha 9 irmãos. Cada tia tinha mais 9. Então, quando reunia todo mundo, era muita gente. Agora, tem grupo que vai o casal e leva o cachorrinho ou o gatinho junto. Nem tem mais ser humano, né? Então, nós temos que aproveitar a nossa reencarnação, porque se não aconselharmos nossos filhos a terem filhos, não vamos ter onde nascer. A menos que queira voltar como gato ou cachorro, que acho que ninguém quer, né? Então, Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, nos lembra: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Se o seu grupo ainda não é aquele grupo ideal, comece a se modificar e tudo à sua volta vai observando a sua modificação e vai mudar também. Como extrair lições da dor? Jesus afirmou: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aqui a cruz é condição de discipulado. Para que a dor se transforme em aprendizado, precisamos de 3 passos. Primeiro, aceitação ativa. Não é passividade, mas reconhecimento de que a dificuldade esconde benefícios disfarçados. Joana de Ângeles nos alerta: enxergar nas dificuldades os benefícios ocultos é sinal de maturidade espiritual. Quem consegue sofrer e tirar aprendizado da dor está amadurecendo. Porque, olha, é mais fácil se desesperar, é mais fácil amaldiçoar do que aprender com a dor. Então, veja, o Irmãos Wilsinho existe porque a Regina aprendeu com a dor. Ela aprendeu com a dor e teve o propósito de manter os filhos dela vivos através da doutrina. Então, veja, maturidade espiritual. Quando a gente consegue sofrer e tirar proveito. Quem aqui já passou uma aflição tão grande e conseguiu superar a aflição e se sentiu mais forte depois do problema vencido? Quando a gente consegue superar isso, a gente se sente vitorioso. Há casais que lá começaram sem nem ter casa para morar, pagando aluguel, e foram trabalhando juntos, evoluindo juntos, compraram a casa, compraram o carro, conseguiram criar os filhos, estudar os filhos. Olha quanto aprendizado, quanta evolução. E mesmo qualquer um de nós, se olhar para trás, 10 anos atrás, a gente era totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque uma meta na vida da gente demora 10 anos. Se eu quero fazer um curso de medicina, eu vou ficar 6 anos no banco da universidade, mais um ano de residência, que são 7, já somou 7. Até eu me tornar independente, ter um emprego fixo, bom,
ou montar uma clínica, passaram-se mais de 10 anos. Então, qualquer meta na vida da gente demora 10 anos. Um pai e uma mãe não tem que cuidar minuciosamente dos filhos até 12, 13 anos. Depois eles começam a ter a vidinha deles, a independência, já não quer ir mais com a gente para o shopping, já não quer viajar mais com a gente, já não quer ir na casa dos parentes, já prefere ficar sozinho em casa, não é assim? Quem tem filho já passou por isso ou está passando por isso. Então, tudo na vida da gente é meta de 10 anos. Autossuperação. Nietzsche afirmou: quem tem um porquê para viver suporta qualquer como. Quem tem uma meta traçada suporta todo o sofrimento até chegar naquela meta. É o sentido que dá à dor sua dimensão de aprendizado. E também temos que fazer a nossa transformação. Da dor sofrida, nos transformarmos em coisas melhores, termos atitudes melhores. Tivemos a pandemia. Eu achava que com a pandemia as pessoas iam se tornar melhores. Mas a gente observa que muita gente ficou muito egoísta. Algumas melhoraram, sim. Viram a fragilidade da vida. Com a pandemia, a gente percebeu a fragilidade da vida. Nós só sabemos o dia que viemos e a hora. Está ali na certidão de nascimento, no nosso RG, está ali a nossa data de nascimento e onde nascemos. Quando vamos partir e como vamos partir, não só na espiritualidade que sabe isso. Só a espiritualidade que sabe. Então, transformar as cicatrizes e fazer delas ponte. Chico Xavier dizia: se alguém lhe ferir, é porque traz chagas ocultas. Cure-se para não ferires outros. A gente procura a casa espírita para fazer tratamento. Olha, eu estou obsedado. Preciso de um tratamento. Só tem obsessor quem feriu, quem magoou, quem traiu. Que quando aquele que nos amava e nós não amamos, nós enganamos, nós ferimos, quando eles descobrem onde nós estamos, ele vem cobrar. Deve para as Casas Bahia para ver se ela não fica ligando todo dia para você. Não paga o banco para ver se ele não fica ligando para você. Não é assim? Nosso obsessor é a mesma coisa. Se você foi lá, comprou, não pagou, vai te cobrar. Se você foi amado, não amou, traiu, desconsiderou, vai vir te cobrar. E só vai deixar de te cobrar quando no tratamento espiritual, os médiuns que recebem o espírito que você está devedor dele, e o orientador diz assim: mas por que você está judiando da Maria ou do José? Não, porque ele fez isso, isso, isso. Quando ele é chamado a observar o porquê dos erros dele também, ele aceita ser ajudado e volta para as colônias de tratamento. Isso se nós buscarmos ajuda para esse companheiro que nos acompanha. Todo aquele que nos acompanha é porque está ali junto com a gente ou cobrando alguma coisa da gente. Quando nós aprendemos a amar, ele deixa de ser nosso inimigo, né? Assim descobrimos que a dor não revela apenas nossas fraquezas, mas também virtudes adormecidas com resiliência, compaixão e humildade. Quem aqui já visitou uma pessoa até em fase terminal e a pessoa é serena, tranquila, você está mais angustiado que a pessoa, você está mais apavorado do que a pessoa. Então, as pessoas que aprendem a sofrer,
e tirar proveito do sofrimento e aprendizado são serenas e vão embora serenas. As pessoas mais apegadas a coisas materiais, as coisas do entorno delas, sofrem mais. Imagina uma pessoa ciumenta, o quanto não sofre, porque ela acha que a outra pessoa é posse dela. E nós não temos posse nenhuma. A consolação prometida. Jesus nos deixou uma promessa. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Mateus 5:4. À primeira vista, isso parece contradição, né? Desde a época da vinda de Jesus, ele veio para mostrar isso. Que todo aquele que sofre, e tem fé, e acredita que não está sozinho, esse é consolado. Lá tem uma passagem, né, na presença de Jesus, da mulher de fluxo de sangue. Pensa, se já é um transtorno ficar menstruada 3, 4, 5 dias, imagina 12 anos. E ela foi atrás de quê? Depois de ter ido em todos os médicos atrás de Jesus. E ela sabia que se ela tocasse na orla da veste dele, ela seria curada. E assim foi o que aconteceu, não é? Ela tocou em Jesus e imediatamente ela foi curada. E quantos outros tocaram em Jesus e foram curados? E ainda as curas continuam sendo. Se a pessoa tocar em Jesus, mas para tocar em Jesus, tem que ser um discípulo dele. Tem que aceitar todo o sofrimento e saber que ele está junto. À primeira vista parece contradição, mas pode haver felicidade no pranto? A resposta está no consolo divino que transforma lágrimas em sementes de crescimento. Sêneca nos recorda, o sofrimento é o maior de todos os mestres. E Khalil Gibran complementa, é do sofrimento que emergem as almas mais fortes. Os caracteres mais sólidos estão marcados por cicatrizes. Toda pessoa que vai evoluindo, não existe evolução sem sofrimento. Hoje, você faz muita coisa online. Você faz até um curso universitário online. Não é verdade? A minha geração não pôde fazer isso. Tudo isso online é depois da pandemia. É ou não é? Eu pegava trem, metrô para ir lá para São Marcos, na Faculdade de São Marcos, fazer meu curso universitário. Depois, para fazer minha pós-graduação, eu ficava o sábado e o domingo inteirinho estudando. Presencial. Hoje, muitas facilidades têm, que nós nem sabemos, eu não sei manusear nada desses instrumentos modernos, porque a nossa geração não tinha isso. Nossa geração não teve celular, nada. É há pouco tempo tudo isso. Não tinha aquela de, ô fulano, volta para casa. A gente era no grito mesmo, no portão de casa. Se não entrar agora, a psicóloga azul vai funcionar. Os de hoje mandam recado pro filho, volta para casa agora, não é? E nós não tivemos essa modernidade. E a dor como caminho de ressurreição. Jesus nos deu um exemplo supremo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Toda semente, primeiro tem que ser enterrada. Espera-se o tempo necessário até ela crescer e produzir. Um pé de fruta dá em 2 anos uma fruta? Não. Um pé de pé demora 10 anos para dar a primeira florada, mas quando ele floresce, ele é maravilhoso, não é? Um pé de jabuticaba, quantos anos não demora para dar fruto? Então, tudo na vida da gente é demorado.
Ninguém espera de hoje para amanhã. O mestre chorou, sofreu, foi traído e crucificado, mas venceu. E ao vencer, dividiu a história em 2 etapas, antes e depois dele. Do mesmo modo, nossas lágrimas, quando aceitas com humildade, tornam-se sementes de vida nova. A dificuldade não é castigo, mas recurso divino que nos impulsiona na rota da evolução. A pessoa, quando entra numa empresa para trabalhar, se ela quer evoluir lá, num mês ela recebe promoção? Não. Tem gente que 10, 15, 20 anos, até o dono da empresa confiar nele, deixar todo sob o poder dele, para ele poder comandar, melhorar de salário, um monte de coisa. A nossa casa, no ponto que a gente quer, demora anos para ficar. Quem começa uma reforma sabe disso, não sabe? Você, não, eu vou trocar o piso. De repente, nossa, mas agora essa parede não condiz com o piso, eu preciso melhorar a parede. Ah, mas agora os meus móveis não comportam mais, não é assim? Então, tudo na nossa vida tem que ser com calma, com disciplina, para a gente evoluir. Então, a gente é desafiado à evolução desde o momento do nascimento. Quanta etapa a gente já venceu? Já aprendemos a andar, já passamos pela pré-escola, já passamos pelo Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. Quem fez faculdade é faculdade, quem fez doutorado, mestrado, tudo é evolução e sofrimento. Ninguém faz as coisas assim. Ah, não, eu vou estudar porque eu amo estudar e só quero... Não, todo mundo faz porque tem alguma ambição lá na frente. E se a gente está aqui na Terra, agora, é o melhor momento nosso. A gente implorou um corpo para voltar, implorou nossa família, implorou pela mãe. Mãe, olha, eu tenho tal missão, a senhora vai na frente e me recebe? E às vezes os filhos... Nossa, minha mãe é ignorante demais. Olha que ignorante, que te embalou, que te gerou, que te ensinou a andar, que te levou para a escola, que amanheceu em claro com você quando você estava com febre. E o pai ignorante, que te deu de comer, que te deu um corpo. Então a gente tem que refletir sobre tudo isso. Todo mundo que está dentro da nossa casa é o nosso cadinho evolutivo. Tem desamor? Vou aprender a amar. Senão, quando chegar do lado de lá, eu vou sofrer de saber que eu voltei para perto daquela pessoa e não aprendi a amar. Não corrigi os meus erros. E vou implorar para voltar de novo. Não, mas agora eu quero receber como meu filho, pelo amor de Deus. Então, olha as noras recebendo as sogras como filha. Olha as filhas aí recebendo. Então, assim, analisa o seu grupo familiar. Começa a amar o seu grupo familiar e esse amor vai se estendendo para os amigos, para a sua empresa, para tudo. E a caridade faz parte de tudo isso. Não adianta a gente querer evolução e não olhar à direita e à esquerda. E às vezes a gente critica. A gente critica o morador de rua. Não critica? Não, tá lá na rua porque fez alguma coisa errada. Olha, é drogado, tá na rua porque é drogado. Tá na rua por isso, tá na rua por aquilo. Aí eu não vou dar cobertor, porque sabe, né? Eu dou cobertor hoje, amanhã ele vai jogar fora. Não vou dar roupa, porque eu dou a roupa hoje, amanhã ele vai jogar fora. A gente veste a nossa roupa hoje e amanhã ela está onde? Para lavar. É ou não é? E para lavar a gente tem lá o melhor amaciante, o melhor sabão em pó. Se tem alguma mancha, a gente tem um produto para tirar a mancha. E o morador de rua tem onde lavar a roupa dele? Se ele bater na sua casa ou tocar a sua campainha e falar assim: ô, Dona Maria, a senhora pode lavar o meu cobertor?
À noite eu venho buscar, que eu vou precisar dele. Você lavaria? Você lavaria a roupa do morador de rua? Ele não tem onde lavar. Por isso, quando ele ganha uma roupa nova, ele veste a roupa que ele ganhou limpa e joga aquela. Porque nem eu vou pegar para lavar a roupa dele. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado, até com as críticas que a gente faz. Então, a gente tem que refletir sobre a nossa estadia, a nossa funcionalidade aqui, nessa passagem. Porque quando a gente voltar do lado de lá, ninguém vai perguntar. Eu tenho uma amiga aqui, muito querida, a doutora Clarissa. Ninguém vai perguntar assim, olha, doutora Clarissa, a senhora trabalhava na prefeitura de Barueri, de Carapicuíba? Ah, eu faço ideia, quantos pacientes a senhora recebeu? Então a senhora passa para aqui que a senhora vai para o nosso lar. Tem um cantinho seu lá. Ah tá, doutora Clarissa que não fizesse o bem para ver se ela vai para o nosso lar. Não é? Então assim somos todos nós. Não importa o estudo que tenhamos. Importa o bem que façamos. E o bem tem que começar dentro da nossa casa. Aprender a amar os nossos desamores. A evoluir com o nosso cadinho de sofrimento. A saber, se o meu estômago dói, o que eu estou comendo que está fazendo mal? Se o meu joelho está doendo, o que eu estou fazendo que está acontecendo isso? Aprender a conhecer o nosso corpo, do mesmo jeito que conhecemos o nosso carro. O nosso carro, se ele faz um barulhinho diferente, eu tenho que levar no mecânico, tem alguma coisa errada com ele. Não é assim que a gente faz? Então façamos a mesma coisa com o nosso corpo. Era essa a mensagem de hoje para a gente refletir que dor é aprendizado e dor também é as percas em casa, perda de um filho, de um marido, uma separação, um emprego, tudo é perder e é sofrer e aprender a sofrer com isso. Era essa a nossa mensagem de hoje. Agradeço o convite, faço a oração. O convite de sempre, é um prazer estar aqui bater papo com vocês. Pai de amor e misericórdia, após esse nosso bate-papo, que o Senhor nos ajude a modificar em nós o que não provém de Ti, a modificar em nós o que atrapalha a nossa evolução. Que o Senhor nos ajude a nos conhecermos primeiro e nos modificarmos. Sê conosco, Pai de amor e misericórdia, nos ensinando todos os dias. Abre os nossos olhos para que vejamos à nossa volta o que nos compete fazer para melhorar o nosso grupo social. Que o Senhor visite a nossa casa e retire dali, Senhor, o que não provém de Ti e nos ajude a evoluirmos o grupo todo, para quando chegarmos do lado de lá, possamos comemorar que valeu a pena as dores, valeu a pena as aflições, valeu a pena o aprendizado, porque chegaremos melhores do que viemos. Ajuda-nos, Senhor, a nos conhecermos. Visita a nossa casa, o nosso local de trabalho, o nosso local de diversão, Senhor, colocando ali só o que provém de Ti. Que nós possamos, cada dia mais, nos aproximarmos do Senhor através dos exemplos do Teu Filho amado, o nosso Jesus querido. Gratidão por tudo, Senhor Deus. Que assim seja. Graças a Deus.